pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje iniciando aqui a semana, né? Na verdade a semana começou ontem, domingo, né? A semana começa no domingo, mas tem muita gente que acha que começa na segunda-feira, né? Aquele segundou. Geralmente as pessoas não falam segundou, né? Só quem está feliz, quem está vivendo o propósito, que realmente está feliz, seja na segunda, na sexta ou no domingo, não importa. Então, hoje nós vamos falar dos códigos da ação. Você é uma pessoa que age ou você é uma pessoa que tem medo de ir para a ação? Porque o medo, ele é paralisador. Muitas pessoas não fazem aquilo que se comprometem a fazer por medo. Não muda de emprego por medo, aí vive uma vida frustrada lá há 40, 50 anos na mesma empresa, 30 anos, mas tem medo de agir e fazer diferente. Muitas pessoas trabalham em empresa, têm medo de empreender e ficam lá, vivendo às vezes uma vida infeliz, num ambiente que não gostam, que já estão ficando doentes, mas não tomam a decisão de mudar. Então, o medo, ele paralisa as pessoas. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo de errar. Quantas coisas que impedem pessoas de fazerem aquilo que está no coração delas. Pessoas que às vezes têm um monte de conhecimento, pessoas que poderiam impactar a vida de muitas pessoas, crescerem muito, mas tem medo, por exemplo, de entrar aqui no Instagram e fazer uma live. Então, o medo, ele paralisa muitas pessoas. Só que o medo, ele tem que ser usado para te proteger, porque se tirasse o medo das pessoas, você faria loucura, por exemplo, né? Quanto mais você se move, menos medo você tem. Se você começar a agir, o medo vai indo embora. Como é que eu me liberto do medo? Agindo. Se eu não começar a agir, desculpa, bom dia Luísa, seja bem-vindo. Se eu não começo a agir, o medo vai me paralisando. De repente eu tenho medo de dirigir, mas eu pego o carro e vou treinar com medo. A partir do momento que eu vou agindo, eu vou começando a perder o medo de dirigir. Olha, eu tenho medo de empreender, eu começo com coisa pequena. Começo a vender algo, por exemplo, na minha casa sem abrir ainda um espaço. A partir do momento que eu vou aprendendo com isso, vou aprendendo a vender, o medo vai indo embora. Então, o medo trabalha de duas formas, autopreservação e autodestruição. Nós podemos usar o medo para nos preservarmos. Por exemplo, você tem medo de alta velocidade, você não vai dirigir a 200 por hora. Mas o medo pode paralisar. Por exemplo, o medo de dirigir pode te paralisar. Então, pode destruir. Às vezes você precisa dirigir, mas não dirige por medo. Aí você perde oportunidades. Por quê? Porque você não consegue dirigir. Se você continuar com medo das pessoas, você nunca vai fazer network. Por quê? Muitas vezes quando você era criança, seu pai e sua mãe falou assim, ó, não fala com estranhos. Cuidado, as pessoas são perigosas. Só que hoje você já é adulto. E hoje você tem medo de conversar com as pessoas, você não faz um network, você tem medo de fazer parcerias. Por quê? Porque tudo isso vem lá da sua infância. Você ouvia tanto. Cuidado com estranhos, faça isso, faça aquilo, não fala com estranhos, não sei o quê. E isso criou uma barreira na sua mente até hoje. Luísa, só confirma para mim se o som tá bom, porque o pessoal tá falando que o som da live tá ficando um pouco baixo. Por favor, você está conseguindo ouvir bem? Então, o medo, bom dia Maísa, seja bem-vindo. O medo ele pode te proteger e pode te destruir. Quantas pessoas deixam de viver experiências incríveis por medo? Quantas pessoas vivem uma vida medíocre por medo? Por medo de fazer algo diferente, por medo de agir. A ação vai fazer o quê? Você deixar as coisas de menino, de adolescente, para se tornar um adulto completo. Então você vai se tornar um adulto completo quando você vai se libertar desse medo. E existem vários tipos de medo, né? Medo de altura. A Luísa falou que está perfeito. Gratidão, Luísa. O medo ele te impede de ter novas experiências, de viver coisas novas.
é o que mais faz alguém prosperar. Eu tinha um medo de altura, porque eu já até acredito que eu tinha. Esse ano eu vou viver uma experiência nas alturas. Aí eu vou me libertar completamente desse medo. Eu já tive muito medo de dirigir. Rompi o medo. Então, tem coisas que vão nos paralisando. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de ser julgado. Então, eu tinha vários medos. E conforme eu fui agindo, o medo vai saindo da sua frente. Como é que eu rompo esse medo? Agindo. Não tem outra forma. Existe alguma ferramenta que eu posso usar para me libertar do medo, Irene? Tem ferramentas, mas é aquilo que eu falo. Por exemplo, a gente pode usar a hipnose para romper algumas barreiras, entender os gatilhos do medo. Mas se eu faço a sessão de hipnose e eu tenho medo de falar em público, eu falo assim, agora você vai lá no seu Instagram, faz um stories. Se a pessoa não faz, não resolve de nada. Ah, mas não limpou? Limpou, mas eu preciso da ação. O grande problema das pessoas é porque não agem. Nós estamos fazendo aqui 33 dias para você reprogramar a sua mente e ter resultado extraordinário. A pergunta é, você tem feito as atividades que eu tenho passado? Porque se você não tem feito, você está perdendo inclusive seu tempo. Você tem colocado atividade física na tua rotina, todo dia? Você já está lendo o 4º livro do mês? Né? Que nós já estamos finalizando o mês. Está lendo o 4º livro? O que você fez com essa informação do livro que você leu? Você guardou só para você, você transbordou para outras pessoas? Porque não adianta eu aprender algo que resolve só para mim. Não. Imagina, eu que estou aprendendo com os melhores mentores, se eu guardasse esses conhecimentos só para mim, não contribuísse com ninguém, não transbordasse, para que serve esse conhecimento? Então, a palavra de hoje é ação. Se eu não coloco em prática, eu não tenho o que? Resultado. Eu preciso das coisas que eu falo tanto aqui, que a gente fala tanto na nossa mentoria, os micros resultados. E muitas vezes as pessoas nem dão valor aos micros resultados. Você só vai ter um resultado extraordinário quando você tiver os micros resultados. Eu, por exemplo, por que eu faço live todo dia hoje? Porque eu comecei fazendo uma live por semana. Que já era, eu achava um absurdo. Como é que eu vou ter assunto para fazer uma live por semana? Foi o micro resultado. Depois eu comecei a fazer 2 lives por semana. Depois eu comecei a fazer 3. Depois eu fiz uma parceria para a gente fazer todo dia. E aí minha parceira acabou tendo um outro projeto e a gente não conseguiu conciliar os horários. Aí eu fiquei sozinha. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, agora você vai fazer as lives. Ponto. Acabou. Existe medo, Irene? Claro que existe. Existe incerteza? Existe. Mas existe o quê? A decisão de estar aqui todo dia. É uma decisão. É desafiador? Claro que é. Imagina, domingo, 5h30 eu estou aqui. Sábado, 5h30 eu estou aqui. No carnaval, 5h30 eu estarei aqui. Se eu estiver viajando, 5h30 eu estou fazendo a live, se eu já estiver no hotel. Decisão. Se você quer viver algo extraordinário, você tem que fazer coisas extraordinárias. O grande problema é que as pessoas acham que a sorte vai pegá-las no meio do caminho. Não vai. A sorte vem para quem age. Olha, eu vou fazer uma visualização e a sorte vai me pegar no meio do caminho. Eu vou emagrecer sem fazer nada. Sinto muito, não vai. Meu ano de 2024 eu vou assistir todas as lives da Irene e vai mudar o meu ano. Não vai. Se você não colocar nada em prática, não vai. Agora, se você colocar, eu tenho certeza que vai. Estou falando por experiência própria. Minha vida tem se transformado, mas eu tenho agido todo dia. Com vontade, sem motivação. E tem muita gente esperando também a motivação chegar, e a motivação não chega. Não é motivação que você precisa de disciplina e decisão. Disciplina é acorda sem vontade de fazer live, vai lá, toma um banho gelado e faz a live.
Eu não tinha vontade nenhuma de ir para academia ontem, depois de correr 5 quilômetros, mais de 5 quilômetros. Meu treino na academia ainda tinha bicicleta e corrida. Eu falei, vou me destruir. Aí tem gente que me pergunta, mas você já correu, você vai correr na bike ou na esteira? Vou porque é o meu treino, é o treino que a minha personal passou. Só que se eu ficar dando desculpa, qual é o resultado que eu vou ter? Zero. E se você ficar dando desculpa na sua vida, vai passar mais 10 anos e você vai continuar no mesmo lugar que você está. Ah, Irene, não fala uma coisa dessa. Pois é verdade. Infelizmente. Agora, se você começar a agir diferente, começar a ter os micros resultados, começar a transbordar, eu duvido que a sua vida não mude. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa agir. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo do mesmo jeito. Ah, eu tô sem vontade. Quantas coisas eu faço sem vontade? Ontem, por exemplo, 10 horas eu já tinha tomado meu banho gelado, feito a minha live, corrido, caminhado com Billy, feito a musculação, feito minha aula de alemão alemão e italiano. Ponto. 10 horas eu estava livre para curtir o domingo. Por que eu sou melhor do que as pessoas? Não. Por ter disciplina para fazer, por decidir fazer. Agora, a pessoa que não quer fazer as coisas, ela dá sempre uma desculpa. E a desculpa que eu mais ouço é, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo que sobra, eu consigo dar um tempinho do meu para quem não tem tempo. Por quê? Porque eu tenho disciplina para fazer as coisas. Quando você tem disciplina para fazer as coisas, você vai achar tempo para tudo. Você vai achar tempo para ler, você vai achar tempo para estudar. Ontem, inclusive, fiz atendimento à noite. Então, você acha sempre tempo. Agora, se você ficar dando desculpa, você nunca vai agir, nunca tem tempo, vai ter sempre uma desculpa. Vai deixar o medo paralisar. Então, se você não tem experiências novas, todas as suas decisões vão ser o quê? Infantilizadas. Experiência nova, ela eleva o grau de decisão. Você precisa viver experiências novas. Faz uma viagem. Não tenho condição de viajar. Então, dá um jeito. Cria uma nova fonte de renda só para você viajar. Já fiz muito isso. Não sei como fazer. Procura no YouTube como criar novas fontes de renda. Vai aparecer um monte de coisa. Agora, a pessoa que é boa em desculpa, ela não é boa em mais nada. Olha, não sei como entrar numa live. Entra no YouTube e pergunta que você tem a resposta. Olha, eu não tenho assunto todo dia. Lê um livro, pega uma parte que você aprendeu no livro e faz uma live. Você vai ter assunto. Só não venha dando desculpa. Se você der desculpa para mim, eu vou te dar várias formas de fazer. Simples. Então, a experiência nova, ela vai levar ao grau de decisão. Por que eu vivo experiências novas todo dia na corrida? Porque hoje eu estou me sentindo a super mulher. Simplesmente porque eu decidi correr. Olha, imagina, uma pessoa que há pouco tempo não conseguia correr 100 metros. Estou correndo 5 quilômetros todos os dias, fora a musculação, fora o pilates, que eu tenho 2 vezes na semana, fora o step, fora o alongamento. Por que eu estou fazendo isso? Decisão, viver novas experiências. Qual a experiência que você pode viver? A corrida realmente é algo que tem me transformado. Pode perceber que eu falo muito da corrida. A corrida me transformou num outro ser humano. É incrível isso. Eu não estou falando que você tem que sair por aí correndo de qualquer jeito, não. Tem que fortalecer o seu cardio, você tem que passar no médico. Você tem que começar primeiro caminhando. Eu já faço atividade física, tenho uns 8 anos, todos os dias. Uma das coisas que eu mais tenho disciplina na minha vida é para fazer atividade física. Você perguntar, Irene, o que você mais tem disciplina para fazer? Já adianto, atividade física. Raramente tem 1 ano e 29 dias que eu não me saboto nem um dia para fazer atividade física. Todo dia. Tem gente que fala, você precisa descansar. Eu falo, não, eu preciso fazer mais.
Eu só preciso fazer um pouco a mais do que eu já estou fazendo. Ponto. Acabou. Olha, seu corpo precisa descansar. O meu não. O meu está pronto. Estou trabalhando a mente, estou colocando em prática. Então, começa a romper o medo. O que você mais tem medo? Anota. Tomar consciência. Ó, tem uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. É o medo da altura. Porque eu tive uma crise de ansiedade por altura o ano passado ainda. Eu nem sabia que eu tinha medo de altura. Mais. Nem lembrava. Aí, passando num lugar alto o ano passado, eu tive uma crise de ansiedade. Então ainda tem um gatilho que eu preciso resolver. Medo da altura. Quem vive com medo vai ver sempre o lado negativo das coisas. Nunca vai ver o lado positivo. O medo ele é atrativo, né? Porque o medo ele protege a gente, de certa forma. Se você não tivesse tanto medo de altura, você ia pular de um prédio de 16 andares e se arrebentar lá embaixo. Então o medo ele te protege, com certeza. O medo rouba todo mundo, mas a ação dá lucro. Quando você acha que você tem lucro, a ação vai te levar imediatamente para outro lugar. Vai tirar de onde você estava. Então hoje comece a fazer uma ação. O medo exagerado ele vira o quê? Ele vira fobia, ele vira crise de ansiedade. O que trata o medo? A ação positiva. Você tem que ter ação. Se não tiver ação, você vai continuar com medo. Não fuja do medo, lute contra ele. Ó, tenho medo de fazer, mas vou fazer com medo. Essa é a frase que você tem que falar. Não, estou com medo de empreender, mas eu vou começar com um pouquinho. Vou aprender como é que faz. Se você hoje sair de onde você está e começar a fazer algo diferente, você já vai mudar completamente o cenário da sua vida. Então vamos fazer a experiência hoje. Vamos listar pelo menos uns 5 medos que você tem. Ou que você teve até hoje. Que você decida a partir de agora não carregar mais esse medo. Olha, eu tenho medo de falar em público, tenho medo de empreender. Eu tinha, né? Já falo no passado, eu tinha medo de altura. Mais uma experiência. Aonde você estaria hoje e o que você teria hoje? Carro, amizade, casa, apartamento, se você não tivesse esse medo. Aí você vai escrever o que você estaria fazendo hoje se você não tivesse esses medos. Quem seria você hoje sem esses medos? Quem odeia mudança, odeia desafio, crescimento e prosperidade. Então, se você não quer mudar, você vai ficar sempre no mesmo lugarzinho ali. Tem que mudar. Olha, tenho medo de correr. Começa a correr 100 metros para ver como é que seu corpo reage. Olha, eu tenho medo da opinião dos outros. Começa a fazer algo ridículo para alguém te criticar. Quem aqui já percebeu que quando eu posto algo no meu Instagram, que eu escrevo errado, eu deixo? Sempre vem um lá no meu direct, você escreveu errado. Eu falei, foi justamente de propósito para você me criticar. Acabou a conversa. Pode ver, às vezes eu estou treinando lá, nem estou enxergando direito por causa do sol. Vou postar algo e saiu errado. Eu percebo que está errado, eu deixo. Isso é libertador. Porque antes eu era aquela pessoa muito certinha, tinha que fazer tudo perfeito, não podia errar. Português 100% perfeito, inclusive já falaram que meu português é muito bom. Era toda aquela menininha perfeita que não podia errar. Hoje eu posso errar, não tem problema nenhum. Só que quando você vive essa síndrome da perfeição, você sofre pra caramba. Não tem como ser perfeito o tempo inteiro, não tem como não errar uma frase, qualquer coisa, palavra. Só que a pessoa que é perfeitinha, ela posta isso lá, ela vai lá e deleta e vai postar de novo, tudo certinho. Eu tô nem aí. Irene, mas o que as pessoas pensam sobre você? O que elas quiserem. A mente dela é livre. A minha também é. Acabou. Eu só não deixo de fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Com vontade ou sem vontade. Hoje
hoje, faça alguma mudança na sua casa. Que mudança? Qualquer coisa, nem que seja um móvel de lugar. Tem pessoas que a casa é sempre do mesmo jeito, o sofá fica sempre no mesmo lugar, a cama fica sempre no mesmo lugar, nunca muda. Muda nem que seja uma cadeira de lugar na sua casa. E se você tiver coragem, decepciona alguém hoje. Ah, mas eu tenho medo do que a pessoa vai pensar. Ué? Aqui a aula de hoje é para você agir e se libertar do medo. E você tem medo. Aqui é para se libertar do medo, não é para continuar com medo. Decepciona alguém. Ah, mas o que a pessoa vai pensar de mim? O que ela quiser. Ai, Irene, você está sendo muito dura. Não, a pessoa pode pensar de mim o que ela quiser. Só posso dizer que eu sou pior do que ela imagina. Isso é libertador. Quando você estiver preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, ó, anota esse código aí. Só fala, eu sou pior do que a pessoa imagina. Pronto, acabou. Você vai se libertar da necessidade de ser aprovado. Porque Deus já nos aprovou. Depois que eu coloquei esse código na minha vida, eu não tenho medo de nada, da crítica, porque a crítica ou o elogio vai vir do mesmo jeito. O elogio não vai mudar quem eu sou, a crítica muito menos. Eu não vou deixar de estudar todo dia, não vou deixar de fazer live por crítica ou por elogio. E recebo até mais elogio do que crítica. Eu não estou nem aí. Porque eu vou fazer do mesmo jeito, com a crítica, com elogio. Só que a maioria das pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Às vezes as pessoas estão até cuidando da vida dela, não estão nem preocupadas que você existe, você está lá. Olha, não vou fazer isso porque minha mãe vai pensar isso. Fulano vai pensar aqui. Cara, cada um está vivendo a vida dele, eu estou nem aí. Eu estou vivendo a minha vida. Hoje eu só gasto energia com uma coisa. Primeiro, cuidar do meu corpo, é o que eu mais gasto energia. Então, eu estou correndo, eu estou treinando, eu estou fazendo pilates, estou fazendo alongamento, eu estou estudando. Então, eu não tenho tempo para pensar sobre a vida de ninguém, inclusive. Então, coloca isso na sua cabeça. Olha, o que as pessoas vão pensar? Cada um está cuidando da vida. Às vezes as pessoas não lembram nem que você existe, você está preocupado que elas vão pensar com você. Então, começa a agir, desbloqueia. Coloque em prática o exercício de hoje. Quem está fazendo os exercícios todo dia, faça o exercício de gratidão. 33 itens. Inclusive, meu caderno já está na minha cama para não acontecer de eu achar que fiz. Ontem à noite eu já ia dormindo, pensando que tinha feito o exercício. Meu caderno estava lá na minha cama. Falei, opa, não fiz. Vou lá, acorda e faz. O exercício da gratidão todos os dias. 33 itens, 23 itens você vai agradecer que você já tem, mais 10 as coisas que você quer como se já fosse real. Vai fazer a mentalização comigo todos os dias, colocar atividade física, tomar bastante água e a leitura dos livros, né, gente? Então nós já estamos na 5ª semana. Quem está lendo um livro por semana já terminou o 4º. Eu já li 5 livros ou estou no 5º. Meu caderno está por aqui. Não sei exatamente, acho que eu já li 4 ou 5 esse ano. Tá tudo anotado meus livros aqui que eu estou lendo. Deixa eu ver. Eu já li 4 livros. Essa semana eu vou ler o 5º. Tem um livro que é muito legal, que quem quiser uma sugestão, que é Pense de Novo. O Poder de Saber o que Você Não Sabe, do Adam Grant. Isso foi um livro que eu li. Pense de Novo. Muito bom, inclusive. Vamos para o exercício do dia. Feche os seus olhos, respira profundamente. Mais uma vez. Quem conseguir ficar de pé, fique de pé. Esfrega suas mãos, ativa bem forte a sua energia. Coloca a mão na cintura e levanta a sua cabeça.
Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é muito bom, sempre ouve as minhas orações. Gratidão, Espírito Santo, por mais um dia na Sua presença. Como é bom me sentir amada todos os dias, como é bom me sentir acolhida. Gratidão, Espírito Santo, pelo Seu amor, pela Sua compaixão e pela Sua graça. Hoje eu renovo a minha mente, hoje eu renovo o meu propósito, eu renovo todas as minhas energias. Se a minha mente disser que eu sou capaz, meu corpo é obrigado a obedecer. E ele vai obedecer tudo aquilo que a minha mente disser que eu sou capaz. Faça o seu decreto para o dia de hoje. Eu decreto que eu vou abrir a minha mente para aprender coisas novas hoje. Minha mente vai se tornar uma máquina, assim como o meu corpo. Eu decreto que eu vou viver experiências incríveis no dia de hoje. Eu vou me conectar com novas pessoas. Eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor tocar no meu coração, sem medo. Eu vou pisar na cabeça do medo hoje. Tudo aquilo que eu tiver medo eu vou fazer. Tudo aquilo que eu não tiver vontade eu vou fazer, porque é a minha mente que manda. Coloca a mão no seu coração. Pega um item da sua lista de desejo e eu quero que você mentalize. Como seria a sua vida se você conquistasse esse item, esse alvo? Imagina agora você criando um filme da sua nova vida. Visualiza cada cena, sua vida com esse item agora. Visualiza agora você no final de 2024. Sua vida completamente transformada, simplesmente porque você começou a colocar novas ações. Você celebrou os micros resultados todos os dias, você fez coisas diferentes. Você olha para você lá no final de 2024, você não se reconhece. O tanto que você já mudou, o tanto que você cresceu em apenas um ano. As pessoas que conheciam você olham para você de forma diferente. Elas querem saber o que você fez. Veja você celebrando os seus resultados. Veja quem são as pessoas que estão com você. Esfrega suas mãos. Decreto. Já é. Maravilha, gente. Se alguém quiser comentar como é que foi o exercício, fica à vontade.
Lembrando que essas lives elas vão até dia 2. Até dia 2 vou fazer. A gente fecha os 33 dias, né? De reprogramação mental. Vou continuar com as lives. Normalmente trazendo vários códigos, várias coisas importantes. Mas o nosso exercício de gratidão, quem quiser continuar colocando em prática para o resto da vida é importante. Eu sempre faço exercício de gratidão há muitos anos já. É algo que tem mudado a minha vibração, a minha energia. E vamos continuar nesse processo. Faltam exatamente 4 dias. Luísa falou maravilha. Gratidão, Luísa. E até amanhã, que agora eu vou entrar em aula, a mentoria, começando bem a segunda-feira. Tenho 2 aulas agora seguidas. Amanhã estarei aqui. Então amanhã eu já vou celebrar o meu micro-resultado, que até amanhã são 10 dias correndo 5 quilômetros. Foi uma grande superação. No dia 31 volto a correr 3, para respeitar um pouquinho a minha coluna. Mas é um grande resultado. Hoje são 9 dias que eu vou estar correndo, né? Finalizar 5 quilômetros. Amanhã eu finalizo 10 dias, que era a minha meta. E eu vou continuar correndo todos os dias 3 quilômetros. Então comece a celebrar os seus micros resultados. Eu vou deixar essa live salva, compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Eu gostaria de ler o seu comentário. Se você tem feito as técnicas, fala aí o seu resultado. Celebre os seus micros resultados. Quando a gente celebra, a gente vai crescendo cada vez mais. Então, gratidão imensa. Uma excelente semana e até amanhã.